Opa, fala pessoal. Sim, os fundos imobiliários, eles estão caindo, tá? A gente não pode fechar os olhos para isso, mas na minha opinião, essa pode ser a melhor oportunidade dos últimos tempos. Presta bem atenção aqui para você ver exatamente o que você deve fazer agora. Porque se a gente olhar, pegar todos os fundos mais famosos, por exemplo, MXRF11 ao longo do último ano, uma queda de 14,67%. HGLG11, caindo mais de 8%. KNCR, uma queda de 6%. Isso a gente falando na cota. XPML11, uma queda de 17,92%. Isso daqui é um absurdo, né? O mercado bateu demais nesse fundo, tá? Então esse é o primeiro ponto, mas quando a gente coloca o dividendo aqui, o negócio não é tão feio assim. Quer ver só? Os mesmos fundos que eu falei agora há pouco. MXRF11 não é uma queda tão grande quanto a gente viu anteriormente, né? Porque se a gente colocar os dividendos aqui, é uma queda, sim, nos últimos 12 meses de algo em torno de 4%. Mas o que eu quero que você repare aqui é esse dividend yield aqui, ó, 13,26%. Galera, eu vou te mostrar aqui os outros vídeos, os outros fundos na sequência, mas o que a gente tem que entender? Quando a gente investe em fundo imobiliário, obviamente, o nosso maior interesse é esse dividendo mensal que cai na conta, né? Numa composição de portfólio de investimentos, de uma carteira de investimentos, eu acho que o investimento imobiliário, ele é, sim, bem resiliente no longo prazo, mas o grande interesse que eu tenho ali são esses aluguéis mensais, dinheiro recorrente caindo. Então, quando a cotação cai, o dividend yield sobe. É isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, presta atenção aqui em outros fundos. Olha só, o HGLG11, contando já os dividendos, uma variação negativa, só de 1% nesses últimos 12 meses, e um dividend yield de 9% ao ano. Isso a gente falando para um fundo de tijolo, isso é alto, tá? KNCR11, o fundo de papel também de primeira linha, 12,25% de dividend yield, e aí, mesmo tendo uma desvalorização na cota, ficou positivo aí a variação desses 12 meses, contando esse total return, tá bom? E o XPML11, então, um dividend yield de 11,84% é muita coisa, né? É isso que eu te pergunto. Quando na história você consegue comprar um fundo de tijolo pagando quase 12% ao ano, quase 1% ao mês? Isso é raríssimo, tá? Por isso é uma baita oportunidade. Você está comprando algo barato hoje que vai te gerar dinheiro para o resto da sua vida, enquanto você tiver uma cota desse fundo imobiliário aqui. A pergunta que eu te faço nesses últimos 12 meses, por exemplo, falando de shopping center como XPML11, você acha que esse shopping center, esse conjunto de shopping centers, perderam quase 17% o seu valor? As pessoas não estão mais indo nesse shopping center, de repente ele ficou numa localização ruim, né? Continua sendo valioso. Então assim, uma porrada dessa na Bolsa de Valores de uma queda de quase 17%, acho um exagero e é uma baita de uma oportunidade de você comprar barato para elevar o seu dividend yield. E na sequência, galera, eu vou te mostrar um gráfico que você vai ficar impressionado e você vai entender em números, tá? Compartilha com todo mundo esse vídeo, porque você vai ver em números porque essa é a melhor oportunidade da vida, beleza? E também vou te mostrar os dois fundos que estão sendo mais recomendados nesse momento. E agora eu quero compartilhar contigo isso que eu falei anteriormente aqui, tá? A composição de uma carteira de investimentos. Eu estou aqui na tela da corretora que eu utilizo para fazer minhas aplicações, que é a Toro Investimentos. Então veja, a fatia de fundos imobiliários, a fatia de investimento imobiliário na minha carteira aqui hoje está algo em torno de 31%. Veja que eu não vou fechar os olhos para renda fixa, que também paga bem, não vou fechar os olhos para investimentos em ações, investimentos internacionais. Uma composição de carteira, eu acho que faz muito sentido ter uma fatia em imobiliário, pensando em dividendos, e comprar barato é sempre muito melhor. Como vocês estão vendo aqui na tela, a Toro Investimentos, que é essa corretora que eu utilizo, e ela é parceira aqui do canal, vejam que agora a gente tem essa novidade, que esse link que eu deixo na descrição sempre, agora está vermelho. O Toro, lá da Toro Investimentos, está vermelho porque faz parte do Grupo Santander agora,
oficialmente, né? Então você abrindo conta através desse link de parceria aqui embaixo, você tem vários benefícios. Por exemplo, se você tiver mais que 100 mil reais para fazer uma transferência de custódia, para investir, você vai ter mais benefícios ainda, tá bom? Então eu vou deixar o link na descrição para você abrir sua conta na Toro Investimentos e aí você ganha também esse meu livro. Eu mando para você o meu livro impresso na sua casa pelos correios. Se você abrir conta na Toro pelo link de parceria que está na descrição e ativar sua conta lá, ou seja, mandar algum dinheiro para começar a investir também por essa corretora que eu recomendo, que ela é taxa zero para todo tipo de investimento, super segura porque faz parte do Grupo Santander e super fácil de usar também. Beleza? Agora, galera, eu vou compartilhar na tela um baita de um gráfico aqui. Já vou até pedir para o pessoal da edição colocar, dar os devidos créditos aqui. Foi o Danilo Barbosa que fez e esse gráfico, esse estudo que eu vou te mostrar. O Danilo, ele é analista do Clube FI e ele fez esse gráfico de valuation relativo aqui, que está muito bom, galera. Esse vídeo aqui está até no YouTube, você pode procurar por ele. E eu vou explicar por que é uma baita oportunidade, por que os fundos imobiliários estão tão baratos quanto agora. Veja, esse gráfico aqui, essa linha principal aqui, esse sobe e desce, é o IFIX, ou seja, a média dos principais fundos imobiliários desde lá de 2014, então é um gráfico de mais ou menos 10 anos, ok? Então veja que em alguns momentos ele teve lá embaixo, como em 2016, em alguns momentos super lá em cima, como em 2020, tá? E o que a gente consegue ver aqui estatisticamente com esse gráfico? Que em alguns momentos ele está dentro de um desvio padrão, ou seja, é algo que a gente pode ver com bastante recorrência, ou seja, um desvio padrão para cima seria essa linha aqui cinza de 1,06 vezes o PVP. Tá? O PVP a gente sabe que o valor justo de um fundo imobiliário é quando ele está em 1, né? Que também está uma linha tracejada aqui nesse gráfico. Agora, quando está acima de 1,06 na média, é muito raro que isso aconteça, seria o momento de vender o fundo imobiliário, tá? Porque ele está caro demais e a tendência é sempre uma reversão à média, tá? Ou seja, se está acima de 1,06, deve cair para menos que 1,06. Então, na teoria aqui, seria momento de vender. Assim como o contrário também é verdadeiro. Veja que quando está abaixo de 0,86, esse PVP, é o desvio padrão para baixo. Então, é um excelente momento para comprar. Pouquíssimas vezes na nossa história esteve tão baixo, né? E a média desse PVP é 0,96, tá bom? Então, quando a gente olha, vou até colocar um gráfico aqui na tela, quando a gente olha um gráfico do IFIX por 10 anos, por exemplo, a gente vê que foi um investimento extremamente vitorioso, né? A R$100 lá atrás teriam se tornado agora R$218. E a grande questão aqui, ó, é que a gente está vivendo esse período aqui, 2024, com uma queda acentuada, chegando a um valor próximo de 2023, e muita gente está extremamente preocupada com essa pequena queda, mas quando você olha um horizonte de longo prazo, essa queda é momentânea, tá? Então a gente fica muito preocupado porque talvez sejam meses, né, que a gente esteja vendo os FIIs caindo e talvez os próximos meses eles também ainda fiquem meio negativos ou andando de lado. Não espero que tenha uma supervalorização rápido não, tá? O mercado ele é cíclico. A gente vê taxa Selic ano que vem talvez a 14%, né? Então os fundos imobiliários eles não vão supervalorizar nesse período. Só que por outro lado a gente está garantindo dividendos super altos, né? Mesmo quando a gente falou ali um KNCR, por exemplo, se a Selic subir, o dividend yield dele vai subir também. Assim como os outros, XPML, por exemplo, que tomou uma porrada na cota, proporcionalmente o dividend yield dele subiu também. Então, nesse momento, não acho que é o momento de correr muito risco, de comprar fundo imobiliário de qualidade duvidosa, mas é momento de comprar fundo imobiliário bom, comprar yield, ou seja, comprar dividendo, contratar, entre aspas, um dividend yield alto por anos e anos, tá? Então, se você tiver dinheiro nessa sua montagem de carteira, você pode sim garantir bons dividendos por muitos anos se comprar agora. Agora, continuando aqui na análise que o Danilo do Clube FI fez, esse outro gráfico aqui também está bem legal, que fala justamente sobre isso, que é o dividend yield. Veja,
Essa linha preta aqui está mostrando que o dividend yield médio dos fundos de papéis hoje está 13,6%, bem mais do que 1% ao mês, tá? Então o dividend yield está alto. Fundo de tijolo está pagando na média 11,9%, quase 1% ao mês. Quando que isso seria possível? E mais um gráfico bom aqui para ver também é o spread, ou seja, seria quanto a mais o conjunto de fundos imobiliários está pagando que um título do Tesouro Direto que remunera a inflação. Vocês devem ter visto que tem muito título do Tesouro Direto remunerando 7% nesse momento ao ano, né? Que é também raríssimo de acontecer, é uma rentabilidade muito boa, só que os fundos de papéis pagam bem mais do que isso. Quanto? Nesse momento, algo em torno de 6,9% a mais do que o Tesouro Direto. Então, se o Tesouro Direto está pagando 7%, é como se os FIIs de papéis estivessem pagando 14% ao ano. Vamos lá. E isso está bem alto, assim, está praticamente acima ou quase chegando no desvio padrão para cima. Então a gente viu, cota caiu, o dividendo subiu. Isso aconteceu com os tijolos também. Na verdade, os tijolos explodiram para cima, esse desvio padrão, estão pagando o máximo de dividend yield, 4,9% acima da NTN-B, que seria ali o Tesouro Direto. Então, galera, para finalizar o nosso vídeo hoje, estou colocando aqui na tela 8 FIIs recomendados para esse mês, que eu vou destacar esses dois primeiros, né? Saiu no site da Infomoney, é produzida a fonte aqui, são analistas de algumas casas de análises, né? E a gente vê KNCR 11, o primeiro colocado, por quê? Ele remunera muito os contratos, quase a totalidade dos contratos tem uma remuneração atrelada à Selic, atrelada ao CDI. Já que a taxa Selic vai subir, o KNCR vai pagar excelentes dividendos, tá? Se ele tiver ali no seu valor justo, com o PVP próximo de 1, é um fundo interessante para ficar de olho. O segundo lugar aqui, XPML 11, como eu mostrei agora há pouco, provavelmente essas 4 recomendações aqui, o segundo lugar na lista, é por causa disso, né? Ele está com dividend yield alto, tomou muita porrada ali na Bolsa de Valores, a cota ficou mais barata, então é um fundo aqui que os analistas também estão de olho, beleza? Me deixa aqui embaixo a sua opinião então e assista esse outro vídeo que eu separei para você. Um abraço e até mais!